Fábio Evangelista, ele pergunta o seguinte, queridos pastores, essas igrejas não existem hoje? Existe ou não existe as igrejas da Ásia Menor, né? Mas essa não existência representa algum perigo para a igreja dos nossos dias? Podemos desaparecer em razão de algo que ocorreu com elas? Entenderam a questão do Fábio? Sim. Então vamos lá. Bom, algumas igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse, existem até hoje, mas a maioria delas não existem mais. Inclusive as próprias cidades. Existem cidades, por exemplo, que as igrejas estavam, que hoje são ruínas. Mas a igreja local de muitas delas, ou da grande maioria delas, não existem mais. Agora, uma coisa é uma igreja local deixar de existir. Uma coisa é uma igreja numa determinada cidade, numa determinada denominação deixar de existir. Outra coisa é a igreja do Senhor Jesus Cristo deixar de existir. Isso aí nunca vai acontecer. Mas uma igreja local, como diz a própria carta, os candeeiros podem ser removidos. A igreja pode fechar as portas sem sombra de dúvida. Pode ser uma perseguição, pode ser uma catástrofe. Quando, por exemplo, Cristo fala à igreja de Éfeso, no capítulo 2, ele fala assim, lembra de onde caíste, volta lá, pratica as primeiras obras, senão eu venho e removo. E removeu mesmo. Removeu. Essa igreja não existe mais. A igreja local. Isso. Éfeso. Então pode ser por perseguição, pode ser um terremoto na região. Apostasia. Apostasia, não é? Mas implicar que isso afetaria a igreja como um todo, não. Não. Em hipótese alguma. A igreja não para. E no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e 3, nós temos cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Eu gostaria de ver aqui na tela um mapa dessas 7 igrejas ali da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, não é? Nós vamos ver esses mapas. Eu peço, por favor, produção, que coloque aí na tela. Isso, ali nós temos o mapa das 7 igrejas, nós temos ali o Mar Mediterrâneo, e à esquerda, na Grécia, nós temos Atenas, e na sequência nós temos ali onde hoje é a Turquia, na época era a Ásia Menor, né? As 7 igrejas. O interessante, pastores, é que eu estava observando, não sei se vocês já observaram isso, de repente eu que demorei a perceber, que se você pegar de baixo para cima... Em ordem. Estão em ordem, Sim, né? Em ordem. Inclusive das cartas. Inclusive das cartas. Se você pegar Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes. Eu confesso que, fiz seminário há muito tempo. Filadélfia e Laodiceia. Aí quando eu estava pegando o mapa, eu falei, rapaz, que interessante isso. Né? A ordem que as igrejas aparecem nas cartas, no Apocalipse, é a ordem que está lá na região, no mapa. Da esquerda para a direita. O que vocês imaginam? Não, aquilo é porque a gente pensa o seguinte, o apóstolo João, quando escreve as 7 igrejas, é porque, de certa forma, essas 7 igrejas estavam debaixo da supervisão do apostolado e do pastorado de João. João, na verdade, era o pastor dessas igrejas. Sim. Inclusive, ele escreve uma carta pastoral. É uma carta para animar os crentes por causa da acirrada perseguição daqueles dias. E, logicamente, João, conhecendo bem aquela região, ele escreve em ordem, para talvez evitar também qualquer tipo do pastor ter uma preferência ou não por algumas delas, e ele escreve exatamente na ordem onde elas estão no próprio mapa, porque ele era o grande supervisor e pastor dessas igrejas. Mas será que então foi uma revelação, assim, quase que eu ia dizer uma autocrítica, porque todas as cartas, se eu não estou enganado, começam ao anjo da igreja em tal lugar. Porque eu já vi a interpretação, que a palavra angelos, né? Seria ao mensageiro. Sim. É isso mesmo. A ideia é que essa carta é dirigida não à igreja, mas ao pastor da igreja, que repassa para a igreja. Então, todas as cartas da Ásia Menor do Apocalipse tem uma sequência. O pai fala com o filho, que transmite para o anjo da igreja, que o anjo fala para a igreja. E aí o anjo fala para João, e João escreve para o pastor local da igreja. Isso implica o quê? Que Deus respeita uma hierarquia, tá certo? Não quebra isso, né? Ele podia falar diretamente com a igreja, mas ele fala com o líder dessa igreja, né? Então essa carta é importante. João, por excelência, exerceu o seu ministério muito chegado em Éfeso, onde foi o centro que irradiou as coisas lá. E se nós pegássemos a carta de Paulo aos Efésios, é a carta mais rica em teologia, porque Paulo não estava combatendo heresia nenhuma, estava com a mente solta.
Então, ele vai falar das profundezas da eleição e coisa parecida. Então, ele abre isso. Os teólogos vão dizer que era a igreja mais espiritual que tinha na época. Já para Corinto, só foi resolver problema. Só problema. E as cartas, via de regra, que Paulo escreveu e tal, Pedro e tal, eram combatendo algum tipo de erro, não é? Então, mas a carta aos Efésios, ela era uma igreja muito espiritual, ela pecava num ponto, a falta de amor, o primeiro amor. Então, eu queria que a gente aproveitasse o programa de hoje, vamos passar pelas 7, fazer um panorama pelas 7 igrejas, mas antes, eu queria que a gente comentasse rapidamente possíveis interpretações para o livro de Apocalipse, para a revelação, né? E, obviamente, essas interpretações se cabem também, ou se dão com relação às cartas. Vamos ver essa imagem aqui sobre a questão do tempo. O futuro, vamos pensar na ampulheta, o futuro ainda não desceu. O presente é o que está no meio ali, o que está acontecendo, e o passado já foi. Algumas interpretações sobre o Apocalipse, uma delas é que enfatiza o passado, a interpretação preterista, que entende que o Apocalipse já aconteceu. Sim. Né? Você tem a outra interpretação que é a futurista, que o Apocalipse vai acontecer. E você tem ali do meio, que talvez eu chamo de historicista, que entende que o Apocalipse está acontecendo. Quando a gente fala das 7 igrejas, eu não vou pedir para vocês se posicionarem, mas a historicista entende que a gente está vivendo uma dessas igrejas. O que vocês pensam dessa interpretação, por exemplo? Bom, nós vamos nos posicionar, né? Eu não queria só... Mas nós vamos nos posicionar. O problema da interpretação do Apocalipse, que de repente entrou na área do dispensacionalismo, é porque eles colocaram as 7 igrejas também dentro da interpretação dispensacionalista. Ou seja, houve no tempo da igreja um tempo em que cada tempo representava uma das igrejas do Apocalipse. Então, cada igreja representa um período de tempo em que a igreja de Jesus vive. Mas se você olhar para as cartas e para a Bíblia, e principalmente para o livro de Apocalipse, você não consegue enxergar nem exegeticamente, nem gramaticalmente, nem historicamente, nem teologicamente esse tipo de interpretação. A interpretação mais comum e mais simples que existe é a que foram igrejas em cidades supervisionadas pelo apóstolo João, que existiam problemas, mas existiam também coisas boas, e que o próprio Senhor Jesus, eu acho que aí as cartas do Apocalipse revestem uma grande importância, porque uma coisa é Paulo escrever, cuidando das suas igrejas, exortando as igrejas, outra coisa é você receber do Senhor da igreja uma carta dele falando sobre a sua igreja. E, logicamente, aquilo ali são igrejas que existiram num determinado tempo, hoje não existem mais, e que não alude absolutamente a um período de tempo. Por exemplo, hoje, então, nós estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia? Não. Todas as igrejas vivem problemas, quase todos os problemas que a gente vê nas cartas de Apocalipse das igrejas, de uma certa forma, estão presentes até hoje em outras igrejas. Em todos os tempos. Em todos os tempos. E é uma coisa importante, né? As cartas às igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas, elas parece que dão uma ideia da totalidade da igreja. Então, isso mostra o quê? Que os problemas pontuais que João vai marcar, como disse o pastor Luciano, ele se reflete no dia de hoje. Por exemplo, quando fala em Éfeso lá que faltou o primeiro amor, não falta isso hoje? Claro. Quando fala a igreja de Sardes, que ela tinha aparência de vida, mas estava morta, nós não temos isso hoje? Sim. Então, quando fala de Tiatira, por exemplo, né? Que tinha uma mulher lá, uma profetisa, que conduzia as pessoas à imoralidade. Sim. Não existe imoralidade hoje nas igrejas? E não existe essa forma de liderança que leva a isso? Que leva a isso nas igrejas? Agora, o importante, por exemplo, John Stott, o grande teórico lá, né, da Inglaterra, ele diz o seguinte, que essas cartas às igrejas do Apocalipse, ele diz que é uma visão que Cristo tem das igrejas de dentro para fora. Ele entra dentro da igreja e enxerga como é que está a vida da igreja. Quando fala lá em Apocalipse que ele passeia no meio dos candeeiros, ele conhece intimamente cada igreja, cada detalhe que essa igreja vive. Inclusive, a maioria delas, ele começa com aquela fórmula, conheço as tuas obras. As suas obras.
Então, parece que Cristo ele vê de dentro para fora a igreja, como é que ela está vivendo, funcionando e o impacto disso para fora. Então, estudar isso é uma coisa fantástica, maravilhosa, né? Perfeito. O seu xará, viu, pastor Luciano? Luciano Bezerra, que é de Pernambuco, lá da cidade de Limoeiro. Pernambuco. Grande abraço aí a todos os pernambucanos e pernambucanas queridos. Ele faz uma pergunta. Ô, Luciano, hoje a gente não vai te responder, eu vou só mencionar porque você mandou, mas a gente vai fazer um outro programa para tratar desse tema, tá? Porque ele fala, quem é a mulher que o dragão persegue no Apocalipse? Mas aí já é um outro capítulo. Uma outra história, viu, xará? Outra história. É um outro capítulo. Nós vamos tentar nos concentrar hoje nas cartas às igrejas, tá joia? Vamos começar com a primeira igreja mencionada, né? Daquele mapinha que nós mostramos, é de baixo para cima. Vamos lá, primeira carta, vamos na imagem. Carta às 7 igrejas, a igreja de Éfeso. Pronto. Então, era uma grande cidade, né? Tinha um templo de Diana, não é? Sim, Éfeso foi considerado, o pastor Luiz deve saber disso, é claro que ele sabe, uma das 4 maiores igrejas na igreja primitiva, Jerusalém, Antioquia, Éfeso e, se não me engano, depois você me ajuda a completar. Roma não, né? Roma. E Éfeso, logicamente, foi a igreja que o apóstolo Paulo teve o seu ministério mais longevo, inclusive ele foi o seu fundador. 3 anos, Paulo ficou em Éfeso, fundou uma grande igreja, grandes nomes da igreja primitiva passaram por Éfeso, Timóteo, Apolo, João, Paulo, você imagina um time de pastores desse. Então, era uma das igrejas mais importantes do período primitivo da igreja do Senhor Jesus, só que a gente vê um declínio no final. E isso mostra pra gente que qualquer instituição, seja ela religiosa ou não se vive de passado, ok? O passado serve de base, claro, mas ele não serve para o dia de hoje. Então, esse saudosismo deixou de valer. Quem vive passado é museu. O interessante é que na igreja de Éfeso segue o cronograma do Apocalipse, que é primeiro ter uma autoidentificação de Jesus Cristo, depois ele diz que conhece as obras, depois ele fala um elogio da igreja, a igreja é uma igreja austera, a igreja é uma igreja que é doutrinariamente eficaz, ela não permite heresia, não permite mentira, é uma igreja que trabalha, uma igreja que labuta, ou seja, segue um elogio, mas depois vem a repreensão. Qual que é a repreensão da igreja? A repreensão é aquela famosa repreensão de Jesus Cristo, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Onde a igreja caiu? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Mas isso não é apostasia? Seria um tropeço? O que vocês entendem? Aqui a gente tem que pegar o grego. Abandonar não quer dizer virar as costas, é dar um pequeno espaço entre um e outro. Ou seja, a igreja deu um espaço entre ela e Cristo. E esse pequeno espaço é suficiente para que o mal entre. De tal maneira que aquele amor inicial esfriou e isso levou Cristo a repreender essa igreja. Porque ele falou para voltar, inclusive. Isso, volta. Então não é uma apostasia generalizada. Sim, não. É um esfriamento em relação às coisas de Deus. Vivemos isso hoje claramente. Né? O reverendo Hernandes tem num dos seus livros, comentando essa igreja, ele cita a ortodoxia morta. Eu acho que isso é interessante. Igrejas que têm uma ortodoxia assim, certinha, se fundamentam numa doutrina muito consistente, mas esquece o principal do evangelho, que é o amor. É o amor a Cristo, é o amor ao próximo. Eu acho que a igreja de Éfeso padeceu desse mal. Ela se fundamentou muito numa ortodoxia rígida por causa dos seus grandes pastores, mas esqueceu que a igreja precisa de amar Cristo em primeiro lugar e amar o próximo. E daí a repressão tão severa de Jesus. E uma coisa, pastor Luiz e Castro, que eu acho que hoje a gente tem que rever, é que o candeeiro da igreja de Éfeso foi removido. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.